Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula sobre legislação e processos de documentação escolar. Eu sou a professora Nicole de Moraes e trago para essa discussão um tema que eu sei que é um pouquinho complexo, mas que vale muito a pena a gente prestar atenção e conferir, que é sobre a estrutura e os tipos de registro escolares, entendendo como a documentação sustenta o funcionamento pedagógico, administrativo e legal das instituições de ensino. A ideia é que essa aula tem por objetivo compreender como os documentos são estruturados, classificados e utilizados na rotina escolar. Por isso, eu quero chamar você para pensar comigo sobre a importância da produção de documentos para a escola, tanto numa importância interna quanto externa. Mais do que conhecer documentos, nessa aula nós vamos discutir o papel deles na garantia de direitos, na organização institucional e na preservação da memória escolar. Vamos lá? Para iniciar, eu quero trazer você para pensar comigo que, quando falamos em documentação escolar, não estamos falando apenas de papéis ou arquivos digitais. Eu estou falando de algo muito mais amplo. Eu estou falando de algo que dá sentido, inclusive, às funções sociais da escola. Mas antes de eu começar a falar um pouco mais sobre os documentos, eu trouxe uma citação que eu queria ler com vocês. As finalidades constitucionais da escola são a formação plena dos estudantes e seu preparo para exercerem a cidadania e qualificarem-se para o trabalho. Por isso, as instituições de ensino precisam estar organizadas por meio da produção, do registro e do arquivamento de uma série de documentos oficiais que se referem, sobretudo, aos estudantes, mas também aos demais membros da comunidade escolar. Veja que aqui nós estamos falando de instrumentos que garantem direitos, que registram trajetórias educacionais e que permitem que a escola cumpra suas funções sociais e legais. A própria finalidade constitucional da escola está relacionada, como a gente pôde ver na citação, à formação plena dos estudantes, à preparação para a cidadania e à qualificação para o trabalho. E é aí que entra a produção dos registros escolares. Quem é que confere, quem é que certifica que determinada pessoa está pronta para entrar para o mercado de trabalho? O registro escolar. Quem é que confere ao estudante o direito dele, por exemplo, assumir um cargo num concurso público após ele passar por todas as etapas? A documentação escolar, que confere que ele, de fato, concluiu o mínimo da qualificação de formação profissional que ele precisa. Por isso, a gente está falando de documentos que tornam-se estruturantes para o funcionamento da instituição. E é por isso, nessa pegada, que eu quero falar com vocês sobre a documentação escolar, porque ela faz parte da rotina administrativa da escola. E cada nível de ensino exige determinados tipos de documentos. Por exemplo, quando eu estou falando de educação básica, eu falo de uma infinidade de documentos. Mas quando eu falo de uma modalidade dentro da educação básica, que é a educação inclusiva, eu estou falando, por exemplo, que essa modalidade ela requer documentos próprios, como, por exemplo, a elaboração do Plano de Ensino Individualizado, o PEI, que mapeia habilidades, necessidades, serviços de apoios e até mesmo adaptações curriculares necessárias para promover a aprendizagem e a inclusão. Então, registros bem estruturados garantem legalidade, garantem transparência, garante continuidade de vida escolar dos estudantes e da própria instituição. E aí que eu chamo a atenção de você para o seguinte: presta muito atenção. Se não há registro institucional, é como se o fato nunca tivesse existido. Como assim? Se não há histórico escolar, não tem como você dizer que estudou naquela instituição. Se não há boletim escolar, não tem como conferir a você a aprovação naquela série. Como que a gente comprova, por exemplo, a sua escolaridade em uma aprovação de concurso se você não tem o histórico? Está entendendo a dimensão do que a gente está falando?
Por isso que eu trago a você a importância dos registros escolares. E aí, quando a gente fala dos documentos, eu tenho que falar de um espaço estratégico dentro da instituição, a secretaria escolar. Sim, porque é na secretaria que a gente concentra as funções mais vitais para esse processo de elaboração, de sistematização, validação, guarda dos documentos. E aí aqui eu destaco algumas funções desse setor: recebimento de documentos, análise e conferência das informações, produção documental, arquivamento físico ou digital, apoio à atividade fim da escola. Veja bem, quando nós estamos falando da secretaria, eu estou falando de um espaço que é o começo, meio e fim da vida, da vida escolar de um estudante. O aluno, para acessar a escola, ele precisa fazer a matrícula. Logo, ele vai procurar onde? A secretaria escolar. Durante o percurso, ele precisa atestar uma matrícula para fora. Durante o percurso, ele precisa de uma declaração. Durante o percurso, é necessário um lugar para concentrar os registros de nota. Aonde que ele procura? A secretaria. Ele precisa procurar, porque ele saiu da escola, ele terminou a escola e ele precisa procurar o diploma dele. A secretaria. Começo, meio e fim da vida do estudante. Um espaço que faz análise e conferência das informações. A validação documental acontece dentro da secretaria. A produção documental também. Por isso que é tão importante, é um espaço vital dentro da instituição. E é por isso que a gente não consegue pensar em uma instituição que funcione sem esse setor. Não tem como. E é por isso que eu quero trazer você para ler comigo essa citação. Nenhuma organização pode realizar bem o seu trabalho e prosperar sem que tenha bons registros e documentação sobre todo o trabalho que realiza, de modo que possa, a qualquer momento, fazer uso das informações correspondentes, tomar decisões objetivas e também prestar conta do seu trabalho. O que essa citação quer falar com a gente? E do ponto de vista organizacional, nenhuma instituição consegue funcionar adequadamente sem documentação estruturada. Por isso que nenhuma instituição educacional consegue funcionar sem uma secretaria. A partir do seu funcionamento, podemos ter acesso às informações necessárias para embasar tomada de decisão, prestação de contas. Você consegue perceber a importância desse setor no funcionamento de toda a ação pedagógica? Onde que esse aluno, por exemplo, recorreria se ele precisasse pedir um atestado de matrícula? É preciso que se tenha a secretaria e é preciso que se tenha uma organização no fluxo de trabalho. Por isso que quando a gente falou, inclusive, no slide anterior, sobre as funções da escola, né, e as funções da secretaria, temos que pensar que elas se formam em uma espécie de pilar de sustentação. E esse pilar, ele sustenta o funcionamento da instituição. E aí é por isso, então, sendo ela esse pilar de sustentação, é que no que toca à documentação, a secretaria, ela atua diretamente no atendimento à comunidade escolar, como eu falei para vocês. A matrícula acontece onde? Na secretaria. Então, se a matrícula acontece na secretaria, a comunidade escolar vai buscar na secretaria fazer a matrícula, atestado de matrícula, comprovantes, né? Se é uma escola privada, é na secretaria ou junto, né? O setor do financeiro, que dialoga ali com a secretaria, que vai ali comunicar pagamentos, se aquele aluno está em dia. É ali que a gente vai fazer a escrituração e arquivamento da documentação, além da organização do expediente administrativo, fluxos, regimento, PPP. Tudo acontece, tudo se arquiva dentro da secretaria. Por isso que a gente diz que a secretaria é o coração da escola. Pode até ter inteligências artificiais capazes de auxiliar na gestão da secretaria, mas esse espaço e o papel do secretário são insubstituíveis, com certeza.
Além disso, como bem traz a citação que está aí no slide, documentos escolares podem ser utilizados por outros órgãos públicos, especialmente aqueles relacionados à garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. E vou te dar um exemplo. No âmbito da educação básica, nós temos um documento chamado Ficha de Comunicação do Aluno Infrequente. Essa ficha é mais conhecida como FICAI. Você já deve ter ouvido. Essa ficha é usada para identificar as razões da não frequência desse aluno, né? Então, ali naquela ficha aparecem as motivações. E é por isso que o programa Busca Ativa Escolar foi implementado para que vá atrás desse aluno, preencha essa ficha para dizer, olha, esse aluno não está vindo porque ele está sem recurso, porque está sem transporte escolar. São N os motivos. O que nos interessa é, quando o aluno atinge um limite de faltas, a escola preenche esse documento, ela preenche o documento, ó, fluxo interno. Aí ela encaminha para o conselho tutelar. A gente já está fornecendo informações para o órgão público, para o conselho tutelar. E o conselho tutelar, ele pode utilizar desse documento preenchido pela escola para levar para o Ministério Público. Olha que ponte que a gente tem. A gente tem uma ponte sequencial aí, ó. Escola, Conselho Tutelar e Ministério Público. Mas aonde que esse documento foi produzido? Dentro da escola. E que antes da produção dele, ele precisou de uma outra informação, que é a frequência preenchida pelo professor, que demonstrou que aquele aluno não estava frequentando a sala de aula. Você consegue, então, entender comigo a dimensão desses documentos? E você conseguiu entender a importância da produção desses documentos na vida regular da escola, no funcionamento, no dia a dia, no embasamento das decisões? Espero que sim, porque agora nós vamos passar para algo mais importante ainda, e que é o coração da nossa aula, que é o entendimento do tipo dos registros escolares. A documentação escolar compõe uma dimensão ampla na escola, que vai desde a burocracia do dia a dia até a memória institucional. E pode existir tanto em formato físico ou digital. A escola, ela pode organizar esses documentos em diferentes categorias. Por exemplo, a gente quer dividir entre documentos escolares, pedagógicos, administrativos e documentos legais. Pode, é claro que pode. A escola precisa criar um fluxo, um protocolo de fluxos que faça funcionar a organização desses documentos, porque a importância desses documentos é que eles estejam de fácil acesso, ao mesmo tempo que com informações preservadas. Então, entender a necessidade de se fazer categorias é de extrema importância. E aí, quando a gente ainda esmiuça a classificação dos documentos, a gente entende que pode olhar para os documentos quanto ao uso e quanto ao destinatário. Antes de falar do uso, vamos falar primeiro dos destinatários, tá? Quando a gente pensa na classificação dos destinatários, pode ser tanto os documentos individuais quanto documentos coletivos. Documentos individuais são aqueles que se destinam a uma utilidade privada, né? Então, o aluno que necessita de um atestado de matrícula. Esse aluno que precisa do atestado de matrícula, ele precisa para algo que é só para ele. Não tem interesse coletivo. Ele precisa do atestado de matrícula para levar em um curso, para dizer a determinado curso que ele está inserido dentro da escola. Ou o professor que pede uma declaração. Eu preciso de uma declaração que eu trabalho no período de tal hora a tal hora, para que eu possa levar para outra escola, para não ter compatibilidade de horário. Então, é um documento individual, ele tem uma importância para a pessoa que pede, somente para ela, né? Agora, quando a gente fala de um documento coletivo, é aquele documento cuja importância é geral, ou pelo menos de um grupo. A quem se destina a um grupo. Por exemplo, quando a gente vai criar o projeto político-pedagógico da escola, eu não estou criando um projeto que tem uma utilidade para a direção da escola, somente.
Ou eu não estou criando somente para um determinado aluno. Eu estou criando a identidade da instituição, regulamentando o funcionamento de toda a instituição. Então, eu estou falando do coletivo, que eu estou falando de professores, estou falando de estudantes, estou falando dos profissionais da educação como um todo. Todos os funcionários da escola serão ali impactados pela construção daquele documento. Assim como o regimento escolar, ele também tem um impacto coletivo. Muitos municípios, aí eu estou falando no âmbito público, tá? Público municipal. Muitos municípios, eles tendem a construir um regimento escolar único para todas as escolas. Esse regimento escolar único para todas as escolas tem um impacto coletivo, numa dimensão muito mais ampla, por exemplo, do que o PPP. Então, é por isso que quando a gente pensa na classificação de uso de destinatário coletivo, é isso, é aquele que abrange uma maior quantidade de pessoa. Tudo bem por aí? Vamos avançar agora. Vamos falar dos documentos quanto ao tipo de uso. Documentos do tipo de uso podem ser interno ou externo. Documentos internos, eles organizam o funcionamento do cotidiano da instituição. Como, por exemplo, o diário de classe. O diário de classe ele tem muito mais impacto dentro da escola do que fora. Se a gente for pensar que o professor, ao produzir o diário de classe, ele está fornecendo informações para a escola como um todo para poder dizer: olha, o aluno X, ele frequentou essas aulas, ele tirou determinadas notas, ele faltou nesses dias, a média final dele é X. Relatórios internos. Então, determinado professor precisou produzir um relatório, ou melhor, o diretor precisou fornecer, construir um relatório do porquê que ficou dias sem ter aula. Aí ele diz ali, né? Esse relatório ele é interno. Por quê? Porque ele explica para dentro da escola. Mas pode ser externo também, se esse relatório servir para alguém fora da escola. Assim como relação de estudantes. A quem interessa saber quantos alunos estão matriculados e nominalmente? Interno. Mas aí eu quero chamar a atenção a você para uma situação. Documentos externos podem acabar tendo importância externa? Sim, podem ter. Por exemplo, eu falo aqui dos órgãos de controle, né? Vamos supor que o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia de que a escola que você trabalha está liberando os alunos cedo. Como que a escola comprova que aquela informação não é verdadeira? Pelo diário de classe, lista de frequência, para mostrar, olha, o professor deu essa aula. E ele fez lista de frequência. Então, nesse horário que você está falando, não tem como, porque os alunos estavam dentro de sala. Boletim escolar, por exemplo, é um documento interno, mas pode servir também para que esse aluno comprove as suas notas lá fora. Tá? Então, não é porque um documento ele é classificado de forma interna que ele não vai servir para ser utilizado de forma externa. Ficou claro sobre os documentos internos? Agora, os documentos externos. Documentos externos são aqueles que comprovam a vida do estudante perante a sociedade, que são declaração escolar, ficha individual do aluno, histórico escolar, certificados e diplomas, relatórios para órgãos de controle, como ficou bem claro aqui, né? Mas aqui a gente está falando de documentos que são produzidos dentro da escola. Mas a escola também, ela recebe documentos, né? A escola pode exigir, né, que documentos, e veja, eu estou falando de documentos externos produzidos, mas a escola pode exigir receber documentos e complementar documentação? Pode. No ato da matrícula, a escola pode exigir certidão de nascimento, RG, CPF, comprovante de vacinação, e ela pode anexar aos documentos internos documentos recebidos. Os documentos recebidos não são documentos externos, eu quero que você entenda aqui, tá? O que nós estamos falando é de documentos elaborados para fins externos.
mas a escola também recebe documentos, tudo bem? Só para ficar bem claro, que vocês podem estar se perguntando, ué, mas documentos externos são aqueles que vêm de fora para dentro, né? E não, documentos externos são aqueles documentos que são produzidos com finalidade externa. Por exemplo, você estudou na escola da Joaninha até o ensino médio, já se formou há 4 anos, perdeu o histórico escolar e precisa agora assumir um novo cargo. Para assumir um novo cargo, você precisa mostrar o histórico escolar. Você vai até a escola que você estudou, a Joaninha, e vai pedir uma nova cópia do histórico escolar. E ela vai te fornecer, porque esse documento ele tem muito mais finalidade externa do que interna. Até mesmo documentos que a gente produz para informar órgãos de controle, como o FICAI, são documentos de característica externa, porque eles são produzidos dentro da escola, mas eles têm finalidade fora da escola e eles vão ganhando vida. E é por isso que eu falei aquela hora para vocês. Documentos internos também podem se tornar documentos externos. A escola também, ela se utiliza de documentos externos oficiais. Veja, aqui eu não estou mais falando de produção e nem de recebimento. Eu estou falando que a escola se utiliza de documentos produzidos oficialmente fora da escola, como, por exemplo, autorização de funcionamento, ofícios externos para funcionar. Uma escola privada precisa, por exemplo, do alvará de bombeiro para ela poder estar regulamentada. A escola precisa, por exemplo, estar embasada de atos normativos produzidos fora da escola. Aqui o que nós chamamos atenção são para os documentos produzidos dentro da escola, mas que têm finalidade externa. Tudo bem? E em um dado momento eu falei com vocês que os professores também elaboram documentos e que têm um fundo institucional. E aí vocês devem ter se perguntado, professor elabora documento? Sim, ele também produz documento institucional e documentos importantes para fins tanto internos quanto externos, coletivos quanto individuais. Por exemplo, registro do processo de ensino e aprendizagem. O professor que elabora esse registro, ele está elaborando olhando para dentro da sua prática pedagógica. Então, ele está elaborando para dar embasamento àquele desenvolvimento do aluno, ele está ali fazendo as suas observações, apontando o que o aluno avançou ou deixou de avançar, tudo bem. Mas vamos supor que nós estamos falando de um aluno que é incluído. E esse aluno está sob investigação de transtorno do espectro autista. E aí, um determinado médico fala para a família assim: será que o professor pode ceder o seu registro de processo de ensino e aprendizado para que a gente possa somar ao laudo e a gente verificar avanços, o que esse aluno precisa ser potencializado, essa criança no caso? A escola pode fornecer o registro? Pode, pode. E essa produção, ela é toda do professor. Então, observa que quando a gente está falando de documentos elaborados pelos professores, nós estamos falando de coisa séria também. Nós estamos falando de registros, e registros que são tão importantes quanto aqueles elaborados pela secretaria. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, muito importante. Vamos supor que nós estamos falando de um professor que dá aula para adulto, uma educação de jovens e adultos, por exemplo. E aí, determinado aluno, né, um determinado aluno está sendo acusado de algo e ele diz: não, eu não fiz nada disso, porque eu estava na escola. E o professor, na lista de presença, ele tem ali dizendo que ele não foi para a escola. Esse documento pode ajudar a algum embasamento jurídico legal? Pode ser utilizado. E quem produziu esse documento? A partir do registro do professor. Então, a gente precisa entender que dentro dessa coletividade dentro da escola, o professor também produz documento. E ele vai concentrar esse documento aonde? Na secretaria também. Consigo, né, no seu acervo individual, mas também na secretaria, com a gestão da escola. Então, o professor elabora documentos, sim, que pode ser diário de classe, controle de frequência, planejamento de aula, avaliações, registros do processo de ensino e aprendizagem, entre outros.
E agora nós vamos falar sobre esse documento, que é de extrema importância, mas que nem todas as pessoas têm a dimensão do seu papel dentro do percurso e da trajetória escolar dos alunos. Nós vamos falar do boletim escolar. Esse documento, ele traduz a vida do aluno enquanto rendimento, presença. É um documento oficial da vida estudantil e que, a partir dele, desmembra a produção de outros documentos, como, por exemplo, o histórico escolar. Isso porque o boletim escolar, ele registra rendimento, comunica resultados às famílias. E ele possui um valor pedagógico, administrativo, podendo existir em formato físico ou digital, como a gente vem falando ao longo da aula para todos os documentos. E aí eu trouxe esse documento em destaque, né, o boletim escolar, porque a gente precisa pensar junto na complexidade que existe por trás da elaboração dele. Isso porque muitos acreditam que ele apenas aponta a nota do aluno, mas o que ele determina é o cálculo da média final de aprovação, é ele que aponta rendimento, aprendizado, e é por isso que é extremamente necessário tomar cuidado com o seu preenchimento, porque ele guarda o resultado que esse aluno teve ao longo dos bimestres, dos semestres, trimestres. Ele é responsável por fundamentar a titulação ou reprovação eventual do aluno. Você consegue compreender a dimensão disso? E é por isso que hoje, então, nessa aula, eu quis trazer para você entender como que esses documentos eles se compõem e permeiam dentro da rotina escolar, para que a gente possa, nas próximas aulas, avançar sobre o tema de guarda, validação, segurança, ética, que se tem em torno dos documentos. Por hora, nós vamos ficando aqui, já que nessa aula a gente abordou um conteúdo bem extenso, né? Trazendo conceitos e variedades aí dos tipos de registros escolares. E eu espero que você tenha aprendido e que você esteja preparado para as próximas aulas. Deixo aqui as referências que eu utilizei ao longo dessa aula, para que você possa buscar também. As citações também foram retiradas dessas referências. E eu desejo que você tenha um ótimo estudo e até a próxima.